Vamos ao Fala Cidadão e aí com o Reinaldo Nunes, vamos lá, 10h50. Fala, cidadão. Bom dia, povo da Rádio Sorriso aí, a voz do povo. Estou aqui ouvindo vocês aqui todos os dias. Eu quero dizer que aqui na Travessa Juína com a Lupicino Rodrigo tem um monte de cachorro sorto. E hoje eu estava subindo de bicicleta, eles avançou em mim e quase que me mordeu. É uns cachorros que ninguém tem. A pessoa levanta de manhã cedo, sorta seus cachorros para poder fazer a necessidade lá na rua e deixa solto na rua aí o dia todo solto. Quem tem seus cachorros, gostaria de pedir, quem tem seus cachorros aqui, que prende esses cachorros, que não deixa solto não. Eles avançam na gente, derruba, se pensar derruba a gente de bicicleta, ainda é perigoso ter, eles acabar com a gente. É uns cachorros que levam solto aqui na Lupicino Rodrigo com a Travessa Juína, aqui no bairro Primavera. Assunto polêmico é assunto por o Reinaldo Nunes. Núcleo Integrado de Fiscalização, NIF. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Everton. Bom dia, Milena. Bom dia, minha colega Elaine Lara, que está aqui também. Trouxe para falar junto? Trouxe a Elaine aqui para me ajudar, né? Beleza. Não quero apanhar sozinha aqui na rádio. Vamos lá. Cachorros, cães soltos nas ruas. Tivemos semana passada 2 ataques a cães. Um de Pitbull, se não me engano, São José, acho que foi lá, não me lembro. Mas outro aqui próximo ao shopping. O que o Núcleo Integrado de Fiscalização está fazendo para esse tipo de situação? Qual que é a orientação? É importante a gente estabelecer as responsabilidades sobre esses cães que ficam soltos na rua, né? Principalmente cães, nessas duas situações, são cães que têm proprietários. Um deles atacou uma mulher, uma senhora, uma mordida na perna, ela foi até encaminhada para o hospital. E o outro houve o ataque de 2 pitbulls a esse cachorro, um cachorro de rua. Nessas duas situações nós vemos a irresponsabilidade dos proprietários, né? Os proprietários eles têm que perceber que, de acordo com a lei, até o fato de não manter esses cachorros presos também caracteriza uma infração e eles podem ser punidos por isso. No caso do São José, especificamente esse eu acompanhei de perto, a pessoa saiu, estava no município de Sinop, deixou os cachorros soltos no quintal, trancados no quintal, porém o portão ele não tinha uma tranca, uma trava. E os cachorros talvez ali, pulando no portão, abriram uma brecha, conseguiram abrir o portão, saíram e buscaram um cachorro que estava passando na rua, puxaram para dentro do quintal e começaram a agredir esse cão, né? Tanto que, uma informação aqui, Everton, infelizmente esse cachorro agredido pelos pitbulls, ele não sobreviveu, viu? Não sobreviveu. Uma coisa bem triste. Então, isso e fica... Esse cão aí que foi atacado, ele tem dono? Não, até o momento não. Era um cachorro apareceu. de rua. Existem muitos cachorros soltos na rua, até pela irresponsabilidade das pessoas em adotar um cachorrinho e depois chega um determinado momento da vida do cachorro, eles não querem mais. Então, abandonam na rua. Quando a gente se torna tutor de um animal, nós temos que ter aquela tutela responsável. Lembrando que nós temos um bichinho ali que depende de cuidados médicos, veterinários, né? Depende de alimentação, ele fica doente, ele sofre também. E a gente precisa ser responsável e quando nos tornamos tutor, a gente tem que prover o que esse animal precisa por toda a vida, né? Mas, infelizmente, algumas pessoas abandonam esses animais na rua e eles ficam perambulando por ali, né? O abandono de animais é um crime previsto em lei com penas pesadas, além da multa, prisão de até 5 anos, salvo engano, pela legislação de crimes ambientais. E as pessoas têm que se atentar a isso. Se não tem como prover a segurança, a alimentação e os cuidados do animal durante toda a vida, não adote. Agora, muita gente perguntando, alô, Diogo do Rota do Sol, bom dia. Fala que aqui no Rota do Sol, na rua Caminho do Sol, tá cheio de cachorro. Cadê o poder público nessa hora para cobrar e resolver? Na hora de cobrar, são bons e eficientes. Pergunte a eles, cadê a providência e o respeito com o próximo? O que é feito, o que está sendo feito para esse tipo de caso? Onde tem cachorro solto, Reinaldo? É responsabilidade do município? De quem é responsabilidade? O NIF vai lá e não vai recolher, né? Vocês têm que fiscalizar.
Como é que é essa situação? Explica pra gente. Exatamente. O NIF atua especificamente nas situações que caracterizam maus tratos, né? Abandono e maus tratos. E quando identificados os proprietários dos animais. Em outras situações, cabe à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que é responsável pelo canil municipal, fazer esse controle. Mas vocês podem ir lá e notificar a secretaria, ou não podem? Nós não podemos notificar ou pelo menos avisar. O que a gente faz? Resolver, Exatamente, a gente se comunica, né, e leva a situação para a secretaria para que a secretaria tome as medidas necessárias, pertinentes e possíveis, né? Inclusive, Everton, eu acho que as pessoas têm que tomar um pouco mais de cuidado, assim, em abandono de cães, que eu já recebi pessoas, por exemplo, que vieram até o NIF e falaram, eu tenho um cachorrinho lá em casa, já está com 5 anos e eu não quero mais, eu quero entregar ele. Não é função do poder público receber os cães das pessoas quando não querem mais, tá? As pessoas têm que ser responsáveis, inclusive a própria legislação ela prevê penas de prisão e penas de multas pesadas em relação a maus tratos e abandonos de cães. É importante a gente destacar qual é o trabalho, qual é a função do NIF, então, nesse tipo de situação. Mas o importante é a gente ter que resolver, né? Tem que resolver O município ele tem um canil que pode ir lá, passar, recolher o cachorro, levar para um abrigo. Tem esse tipo aí de canil, o Reinaldo? Everton, os cachorros soltos no Rota do Sol, por exemplo, são animais que têm dono. E se nesse momento eles estão abandonados na rua, em determinado momento eles tiveram dono. Tá? A função do NIF é, localizando o dono desses animais, aplicar sanções e, inclusive, oferecer denúncia-crime contra as pessoas que cometem os maus tratos. Então, em muitas situações dessa, nós, identificando o proprietário, nós podemos nos dirigir ao Ministério Público e oferecer uma denúncia-crime. O Ministério Público, então, abriria um inquérito civil para investigar a conduta dessa pessoa, né? E aqui, perguntando aqui, e o que fazer quando soltam os cães para fazer necessidades em frente à casa dos outros? Isso aí também pode ser responsabilizado ou não? Inclusive, nessa questão, existe uma lei municipal e uma lei estadual que prevêem que animais de médio porte e grande porte, a exemplo do boxer e dos pitbulls, eles só podem sair do quintal se estiverem com um guia e com focinheira, né? Então, sim, existem as pessoas que permitem que os animais saiam, principalmente cães de grande e médio porte que apresentam risco, elas podem ser responsabilizadas por essa lei que prevê uma multa de em torno de R$ 1.000 por essa prática. O Reinaldo, pipocou aqui o Fala Cidadão, não está parando, mas tem pergunta aqui, antes da gente encerrar com as TVs, tem pergunta aqui sobre um ataque a um gari de cachorro. Vamos acompanhar aqui. Branca, pode liberar para a gente? Bom dia a todos, eu sou o Júlio, motorista aqui do caminhão do lixo. Há mais ou menos uns 8 dias atrás, estávamos trabalhando e um cachorro saiu de dentro de uma casa, o portão aberto, e mordeu o gari, né? Trabalhando, tivemos que parar o trabalho, né? Tivemos que parar o trabalho para levar o rapaz pro UPA, né? Não foi muito grave, mas teve que ter o atendimento e tudo, né? Então, assim, essa é uma situação mesmo que tem que estar fiscalizando, tem que estar cuidando, só para deixar aí o acontecimento que se deu com a gente aí, né? No trabalho aí, a gente trabalhando e passamos por essa situação aí com o animal solto na rua, né? Quando acontece esse tipo de situação, pode acionar o NIF, né? Também ou não? Essa situação, a pessoa pode se dirigir à Polícia Civil, fazer um boletim de ocorrência, né? E representar contra o proprietário do cachorro. Por quê? O proprietário é responsável por manter um animal, principalmente animais bravos, né? Animais que apresentam risco, ele é obrigado a manter esse animal numa condição que não ofereça risco às pessoas. E o dono ele pode ser responsabilizado pelos atos do animal também. Um cachorro da minha propriedade, se ele atacar uma pessoa na rua, eu me tornaria irresponsável pelo ato causado pelo meu cachorro.
Tá. Ô, Reinaldo, já houve situações em que pessoas ligaram aqui para a rádio dizendo que houve situações reincidentes de que o animal teria atacado pessoas no bairro, que era do mesmo dono, que o dono já tinha sido notificado e tudo mais, e que acontecia novamente. Essa situação é por conta da lei, que talvez seja um pouco branda com relação ao proprietário do animal, tendo em vista que quando ele maltrata o animal, as leis são bem mais rigorosas, né? Na verdade, eu não diria que é por conta das leis brandas, é por conta da irresponsabilidade do proprietário, né? Assim, as leis, elas tratam do assunto, às vezes, determinadas pessoas acham que elas são muito severas até, né? O que nós precisamos, muitas vezes, Milena, é não substituir o bom senso pela lei, né? As pessoas têm que ter o bom senso e saber que o seu... Eu tenho 2 cachorros em casa. Tenho um cachorro de grande porte que poderia atacar alguém. Eu tenho maior cuidado com esse animal para que ele não ataque. E mais, não é um animal agressivo, né? Jamais vão ver meu cachorro circulando pelos bairros. Por quê? Porque o meu bom senso diz que eu tenho que manter esse animal sempre numa condição que garanta a segurança das pessoas que estão passando na calçada, as pessoas que moram em volta da minha casa, os meus vizinhos. 11h02, vamos encerrando com as TVs e a gente continua aqui no estúdio. Um abraço ao pessoal, gente boa aí da TV Cidade Verde, também o pessoal do SBT. E a gente volta amanhã, não é verdade, Milena? Ótima terça a todos. Valeu, gente. Segue a programação. E aqui a gente segue com Fala Cidadão. Vamos lá. Fala, cidadão. Bom dia, voz do povo. Eu sou moradora do Jardim Carolina. Aqui foi abandonada uma cachorra muito grande, ela não gosta de criança. Então, em ver ela passando fome no meio da rua, eu dou comida a ela. Ela entrou pro meu quintal, então ela não é minha, mas eu tenho pena de jogar ela para a rua, pode um carro atropelar. E o mais, que ela não gosta de criança. Eu tenho 2 crianças em casa e tenho muito medo, mas eu não posso deixar a bichinha abandonada. O que eu faço nesse caso? E aí, Reinaldo, fala pra mim, o que você me fala? É o seguinte, momento que a Temos gente... que saber a veracidade também das situações. Exatamente. Muitas situações, elas que chegam pra gente, elas chegam de forma inverídica. E quando a pessoa assume a tutoria de um animal, de um cachorro, por exemplo, ela se torna responsável. Então, o momento que você coloca para dentro da sua casa um animal, você está assumindo toda a responsabilidade sobre ele. Se tem um cachorro abandonado, comunique-se com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Vamos ver a possibilidade de fazer o recolhimento, o encaminhamento para o canil. O assunto pipocando aqui, a gente, muito judiaria jogar os cachorros na rua, aqui no Jardim Primavera, muitos cachorros abandonados, pessoal mandando aqui pra gente. Aqui no Rota do Sol, na rua Porto Alegre, próximo ao Vale Dourado, um pitbull sempre está solto, qualquer hora vai acontecer uma tragédia. Quando ela notar esse pitbull solto, o que essa pessoa pode fazer, Reinaldo? Primeira coisa, tentar identificar quem é responsável por esse animal. Muitas vezes chegam a denúncia de cachorros soltos e aconteceu já da gente procurar incessantemente por esse animal, não conseguir localizar ele. Tem o pitbull solto, tira uma foto dele solto e procura descobrir qual a origem, qual a casa que está. E no momento da denúncia, a pessoa pode dizer exatamente de onde esse animal saiu. Nós vamos no ponto, no foco, e responsabilizar o dono. Inicialmente a gente faz uma notificação orientativa e no caso de nova situação do animal solto, a gente faz então o auto de infração respectivo. Tá certo aqui. Tem uma aqui que envolve um funcionário do NIF aqui. Daqui a pouco eu vou falar aqui, só que eu perguntei o nome da rua e vou te passar isso aqui. Vou ler a coisa porque não fala nome, né? Não tem problema. Bom dia. Na minha rua mora um funcionário do NIF, porém tem uma cadela e um cachorro. Essa semana que passou, a cachorra estava no cio. Daí o cara prendeu a cachorra e deixou o cachorro solto. Nisso, outros cachorros faltou matar ele. Foi 2 vezes tentar apartar o cachorro, mas o cara já tinha visto e não fez nada. Fico indignada com isso. Fora que vive deixando os cachorros soltos pra rua, correndo atrás de carro e moto. Isso é uma vergonha. Quem tem seus cachorros, que cuide. Eu perguntei o endereço aqui porque citou funcionário, eu vou passar para você também daí, né?
Concordo plenamente, né? Nós precisamos saber quem é, porque nós não estamos acima da lei. A lei é para todos, né? Exatamente. Nós, eu digo mais, a nossa responsabilidade enquanto funcionários públicos é maior do que do cidadão comum, porque nós sabemos quais as implicações que existem aí, né? Eu vou te passar também depois. Mas aqui, tem um elogio também. Bom dia, estou ouvindo a programação da rádio sobre abandono de animais. Concordo plenamente com o que foi falado sobre a responsabilidade dos tutores aí adotar os animais. Nós viemos para Sorriso este mês, fizemos 2.200 quilômetros, trazendo nossos 3 cachorros juntos, tendo 2 deles já 8 a 10 anos de idade. É extremamente importante a consciência ao adotar. Muito bem colocado. Jéssica, do bairro Bela Vista. Esse é o caminho. Tem que ter consciência na hora de adotar para não ter responsabilidades posteriormente, né, Reinaldo? Exatamente. A gente tem que lembrar que o cachorrinho ele vai crescer, às vezes ele vai adoecer, ele vai precisar de cuidados, ele significa gastos, ele precisa de uma alimentação de qualidade, né? E sinceramente, Everton, um cachorro ele acaba fazendo parte da família, fazendo parte da gente, né? Eu já tive cães assim que viveram conosco por mais de 15, 17 anos. E a sensação de perda ali foi a sensação de perda de um membro da família até, né? E importante que eu quero dizer com isso? Importante que quando a gente adota, a gente tenha amor pelos animais que nós estamos adotando, né? Até porque o carinho que um cão ele dedica pra gente, a fidelidade, ela tem que ser retribuída de alguma forma. E muitas vezes o cachorro ele dedica carinho, dedica atenção, felicidade. A pessoa que tem um animal de estimação, ela tem níveis menores de estresse. E quando esse animal mais precisa, o que a pessoa faz? Abandona. Se tem cachorros soltos na rua de Sorriso, é porque algum ser humano foi responsável por adotar e abandonar ou não, por não cuidar para que esse animal não se reproduzisse de forma absurda, né? Porque nós temos que cuidar também com a reprodução desses animais. Quem tem cadelas, procura castrar. Nós temos as ONGs aqui do município, temos o próprio poder público, tem viabilizado a castração dos animais. Então vamos buscar a castração das cadelas e dos machos também, para que a gente possa ter um pouco mais de controle de cães aqui. Futuramente a gente veja esse número de cães soltos na rua diminuir. Muita participação, pessoal. Na medida do possível a gente vai trazendo. E tem gente que hoje quase, aqui no Facebook agora, hoje quase caí de moto, 3 cachorros me atacou no bairro União, na rua Helicônia. E é muito perto da escola, é muito perigoso. Então é mais um caso aí de responsabilidade de cães soltos nas ruas. Ô Reinaldo, sabemos que, claro, para a gente finalizar esse assunto, é responsabilidade do proprietário, do dono. Mas quando não tem o dono, intervalo é 11 e 10. 11 horas? Última pergunta, daí vamos para o intervalo. Então, já chamo, Branca, para a gente finalizar. O que tem que ser feito? Através do próprio poder público, a pessoa, qual que é a tua opinião? Claro, você faz parte do poder público, mas você também pode dar uma opinião como cidadão. O que tem que ser feito? Sabemos aí que tem centenas, milhares de cachorros soltos na rua. Já você responde. Colocou aqui, né? Cachorros abandonados, cães abandonados. E o assunto que a gente estava falando é de um funcionário do NIF, que veio a mensagem aqui, que teria cachorro que estava solto, enfim. A pessoa mandou até o endereço. Monte Lima 2, Alameda Humberto Castelo Branco. Ô, Reinaldo, e aí? Sinceramente, desconheço algum funcionário do NIF nesse momento que mora no Monte Lima 2, né? Até agora. Mas assim, eu gostaria que a pessoa mandasse como denúncia para nós, que nós vamos averiguar e levantar essa situação. Tá certo, então. Inadmissível uma conduta semelhante a essa, uma conduta dessa, por um funcionário que tem a obrigação de coibir essas práticas. Pode acontecer de ser um ex-funcionário que às vezes está usando um uniforme, ou às vezes alguma pessoa que usa o uniforme do NIF só para dizer que usa, enfim. Pode acontecer, mas a gente aguarda que a pessoa entre em contato. Qual que é o telefone de denúncia do NIF? Ela já veio aqui pra gente, mas então me responda. O que tem que ser feito em relação aos cães abandonados nas ruas? É um trabalho
de intensivo, e isso depende de tempo, Secretaria de Meio Ambiente, talvez, enfim, uma parceria. Independente de quem é a responsabilidade, tem que ter solução, sim. Com certeza. Isso não é um fato, uma situação unicamente de Sorriso, tá? Isso a gente vê em todas as cidades aí. E eu diria que Sorriso até tem poucos comparados com alguns outros locais por onde a gente tem andado. Tá? Isso por quê? Porque o município de Sorriso hoje detém um canil municipal com mais de 200 cachorros ali, né? Bastante, hein? Muitos animais ali. Ele foi recentemente ampliado, há cerca de 6 meses atrás foi ampliado para receber, dobrada a capacidade do canil e novamente ele se encontra cheio. O que precisamos, primeiramente, é que as pessoas se conscientizem e passem a tratar seus animais da forma como deveriam, né? Nós não precisaríamos de uma lei penalizando até com prisão a conduta de maus tratos, quando o bom senso diz que a gente está ali cuidando de uma vida, né? Segundo ponto, nós da fiscalização ambiental, pelo NIF, Núcleo Integrado de Fiscalização, nós temos que intensificar e estamos intensificando essas ações também. O Núcleo Integrado de Fiscalização tem emitido diversas multas por maus tratos. Levantando uma outra questão aqui, abrindo uma parte, a população que denuncia, ela tem que ser uma parceira nossa. Por quê, Everton? Hoje, de cada 10 denúncias de maus tratos, 8 não procedem. Nós temos denúncias de maus tratos que, quando a gente vai investigar, nós percebemos que são atritos entre os vizinhos e os vizinhos tentam, de alguma forma, prejudicar o vizinho e procurando um motivo. Então, efetivamente, cada 10 denúncias de maus tratos recebidas, 8 elas são improcedentes. Lembrando que denunciação caluniosa é crime, né? A pessoa tem que denunciar uma situação que realmente seja real. As denúncias, falsas denúncias que a gente recebe, qual é o problema delas? Elas tiram o tempo de uma denúncia séria, de uma denúncia que realmente procede, e a gente gasta tempo, gasta recursos do município para atender uma denúncia falsa, né? Então, precisamos que a população se conscientize também e passe a denunciar o que realmente procede, o que é real, o que é viável. E assim nós poderemos dar mais efetividade no atendimento às denúncias sérias. E, por fim, o trabalho do canil, que deve ser constante, né? As pessoas também devem fazer fazer o possível para absorver esses animais. Temos cães ali saudáveis e prontos para uma adoção responsável. É só procurar o canil e escolher ali um animal para levar para casa. Eu tinha vários assuntos. Tem Piracema. Só para finalizar, Piracema termina quando? Piracema? Termina hoje. Hoje, então, a partir da manhã, liberado já no Telespires e no Lira. O pessoal pode pescar. Em todos os rios do Mato Grosso estará liberado, né? Tanto a bacia do Prata, do Pantanal, do Prata, a bacia amazônica também. Tá certo, então. O Reinaldo, nós ia falar de terreno baldio, vamos deixar para outra oportunidade, porque temos aí o Cuia para falar com a gente, o pessoal do Ganha Tempo também, né? Para falar, cara, o telefone, né? Sim. Mas temos o Cuia para falar com a gente do Ganha Tempo e pipocou. O assunto foi tão importante de cachorros. Gente, passou aí de 50 participações brincando aqui no WhatsApp. E todo o pessoal que denunciou, eu vou encaminhar para ti, para vocês averiguarem também a situação, porque estamos aqui para fazer essa ponte, né, entre a população e o Núcleo Integrado de Fiscalização. Um grande abraço, Reinaldo, e outra oportunidade a gente vai falar de terreno baldio também, que é outro assunto que chama a atenção, né? Bastante polêmico, né, também. Mas eu quero alertar a população, quem tem seus terrenos baldios, que mantenham limpos, porque o NIF está intensificando as ações de fiscalização e lembrando a população que não existe mais notificação, é multa direta. Então, terreno que tem mato alto, multa direta, independente de notificação. E o telefone aqui, qual que é o telefone de denúncia? Elaine. Vai lá, Elaine. É o 99927-2611. 99927-2611. Horário de atendimento? Constante? Esse é 24 horas. Esse é o telefone de plantão do NIF, né? Nós atendemos de segunda a quinta-feira, em horário comercial, estendendo até cerca de 8 horas da noite. De sexta, sábado e domingo, a gente atende horário 24 horas. Ok. Tá certo, então. Obrigado. Valeu, Reinaldo, obrigado.
Mano, Obrigado. Fica nos estúdios aí que a Milena vai fazer uma gravação contigo ali pra gente. Tá bem, obrigado Everton, obrigado Milena, obrigado à Rádio Sorriso, essa importante emissora, e obrigado pelos espaços que vocês dão aqui, e muito obrigado à população também, que é nossa grande parceira, nossos olhos, os olhos da fiscalização aqui nessa cidade, nessa maravilhosa cidade de Sorriso. Esse Reinaldo Nunes é gente boa, nosso amigo. Obrigado, Reinaldo, pela participação aqui.